O Grande Conflito. Capítulo 17. A esperança que infunde alegria. Uma das verdades mais solenes, e não obstante mais gloriosas, reveladas na Escritura Sagrada, é a da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção. Ao povo de Deus, por tanto tempo a peregrinar em sua jornada na região e sombra da morte, é dada uma esperança preciosa e inspiradora de alegria na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida, a fim de levar de novo ao lar seus filhos exilados. A doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e de novo levá-los ao paraíso perdido. Santos homens de outrora aguardavam o advento do Messias em glória para a consumação de sua esperança. Enoque, apenas o sétimo da descendência dos que habitaram no Éden, e que na terra durante 3 séculos andou com Deus, teve permissão para contemplar de muito longe a vinda do Libertador. Eis que é vindo o Senhor, declarou ele, com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Judas, versos 14 e 15. O patriarca Jó, na noite de sua aflição, exclamou com inabalável confiança: Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Jó, capítulo 19, versos 25 a 27. A vinda de Cristo para inaugurar o reino de justiça tem inspirado as mais sublimes e exaltadas declarações dos escritores sagrados. Os poetas e videntes da Bíblia dela trataram com palavras incendidas de fogo celestial. O salmista cantou do poder e majestade do Rei de Israel. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Salmos capítulo 50, versos 2 a 4. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmo 96, versos 11 a 13. Disse o profeta Isaías: Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías, capítulo 26, verso 19, capítulo 25, versos 8 e 9. E Abacuque, transportado em sua visão, contemplou seu aparecimento. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Andaste sobre teus cavalos e teus carros de salvação. Os montes te viram e tremeram. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas frechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança.
tu saíste para o salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Abacuque capítulo 3, versos 3 a 13. Quando o Salvador estava prestes a separar-se de seus discípulos, confortou-os em sua tristeza com a segurança de que viria outra vez. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14, versos 1 a 3. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus capítulo 25, versos 31 e 32. Os anjos que por momentos se detiveram no Monte das Oliveiras depois da ascensão de Cristo, repetiram aos discípulos a promessa de sua volta. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1, verso 11. E o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de inspiração, testificou: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Diz o profeta de Patmos: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Em torno de sua vinda agrupam-se as glórias daquela restauração de tudo, de que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Atos capítulo 3, 21. Quebrar-se-á então o prolongado domínio do mal. Os reinos do mundo tornar-se-ão de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, verso 15. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá. O Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Ele será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo. Isaías capítulo 40, verso 5, capítulo 61, verso 11 e capítulo 28, verso 5. É então que o pacífico e longamente almejado reino do Messias se estabelecerá sobre todo o céu. O Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará os seus desertos como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão meu deleite, e a tua terra Beulá. Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Isaías capítulo 51, verso 3, capítulo 35, verso 2 e capítulo 62, verso 4 e 5. A vinda do Senhor tem sido em todos os séculos a esperança de seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que ele viria outra vez, iluminou o futuro a seus discípulos, encheu-lhes o coração de alegria e esperança que as tristezas não podem apagar nem as provações empanar. Em meio de sofrimento e perseguição, o aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo foi a bem-aventurada esperança. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem os seus queridos, que haviam esperado viver para testemunharem a vinda de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição a ocorrer por ocasião do advento do Salvador. Então os mortos em Cristo ressurgiriam e, juntamente com os vivos, seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim, disse ele, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18. Na rochosa ilha de Patmos, o discípulo amado ouve a promessa: certamente cedo venho.
E em sua anelante resposta, sintetiza a prece da Igreja em toda a sua peregrinação. Amém, ora vem Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Do calabouço, da tortura, da forca, onde santos e mártires testificaram da verdade, vem através dos séculos a voz de sua fé e esperança. Estando certos da ressurreição pessoal de Cristo e, por conseguinte, de sua própria, por ocasião da vinda de Jesus, diz um desses cristãos: desprezavam a morte e verificava-se estarem acima dela. Estavam dispostos a descer ao túmulo para que pudessem ressuscitar livres. Esperavam pelo Senhor a vir do céu, nas nuvens, com a glória de seu Pai, trazendo aos justos os tempos do reino. Os valdenses acariciavam a mesma fé. Wycliffe aguardava o aparecimento do Redentor como a esperança da Igreja. Lutero declarou: convenço-me, em verdade, de que o dia do juízo não está para além de 300 anos. Deus não quer, não pode suportar por muito tempo mais este ímpio mundo. Aproxima-se o grande dia em que se subverterá o rei da abominação. Este velho mundo não está longe de seu fim, disse Melanchthon. Calvino manda aos cristãos não hesitarem desejando ardentemente o dia da vinda de Cristo como o mais auspicioso de todos os acontecimentos, e declara que a família inteira dos fiéis conservará em vista aquele dia. Devemos ter fome de Cristo, devemos buscá-lo, contemplá-lo. Diz ele, até a aurora daquele grande dia em que o nosso Senhor amplamente manifestará a glória do seu reino. Não levou o nosso Senhor Jesus nossa carne para o céu? Disse Knox, o reformador escocês. E não voltará ele? Sabemos que voltará, e isso dentro em breve. Ridley e Latimer, que depuseram a vida pela verdade, esperaram pela fé a vinda do Senhor. Ridley escreveu: o mundo, creio eu, portanto o digo, chegará sem dúvida ao fim. De coração, clamemos como João, o servo de Deus, a Cristo nosso Salvador. Vem, Senhor Jesus, vem. Os pensamentos que se relacionam com a vinda do Senhor, disse Baxter, são dulcíssimos e muito gozosos para mim. É a obra da fé e do caráter de seus santos, amar seu aparecimento e aguardar o cumprimento da bem-aventurada esperança. Se a morte é o último inimigo a ser destruído na ressurreição, podemos saber quão fervorosamente deveriam os crentes anelar a segunda vinda de Cristo e por ela orar, sendo então que tal vitória, ampla e final, será alcançada. Este é o dia que todos os crentes devem almejar, esperar e aguardar, como cumprimento de toda a obra de sua redenção e de todos os desejos e esforços de sua alma. Apressa ao Senhor este bem-aventurado dia. Esta foi a esperança da Igreja Apostólica, da Igreja no deserto e dos reformadores. A profecia não somente prediz a maneira e objetivo da vinda de Cristo, mas apresenta sinais pelos quais os homens podem saber quando a mesma está próxima. Disse Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas capítulo 21, verso 25. O sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Marcos capítulo 13, versos 24 a 26. O profeta do Apocalipse assim descreve o primeiro dos sinais que precedem o segundo advento. Houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Estes sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Em cumprimento desta profecia, ocorreu no ano 1755 o mais terrível terremoto que já se registrou. Posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América,
Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega e Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída, e a pequena distância de Marrocos foi tragada a uma aldeia de 8 ou 10 mil habitantes. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grande destruição. Foi na Espanha e Portugal que o choque atingiu a maior violência. Disse que em Cádiz, a ressaca alcançou a altura de 20 metros. Montanhas, algumas das maiores de Portugal, foram impetuosamente sacudidas, como que até os fundamentos, e algumas delas se abriram nos cumes, os quais se partiram e rasgaram de modo maravilhoso, sendo delas arrojadas imensas massas para os vales adjacentes. Disse terem saído chamas dessas montanhas. Em Lisboa, um som como de trovão foi ouvido sob o solo e imediatamente depois, violento choque derribou a maior parte da cidade. No lapso de mais ou menos 6 minutos, pereceram 60 mil pessoas. O mar a princípio se retirou, deixando seca a barra. Voltou então, levantando-se 12 metros ou mais acima de seu nível comum. Entre outros acontecimentos extraordinários que se refere terem ocorrido em Lisboa durante a catástrofe, esteve o sossobro do novo cais construído inteiramente de mármore, com vultosa despesa. Grande número de pessoas ali se ajuntara em busca de segurança, sendo um local em que poderiam estar fora do alcance das ruínas que tombavam. Subitamente, porém, o cais afundou com todo o povo sobre ele, e nenhum dos cadáveres jamais flutuou na superfície. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido da queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios públicos e de mais da 1/4 das casas. 2 horas depois, aproximadamente, irromperam incêndios em diferentes quarteirões e com tal violência se alastraram pelo espaço de quase 3 dias que a cidade ficou completamente desolada. O terremoto ocorreu num dia santo, em que as igrejas e conventos estavam repletos de gente, muito pouca da qual escapou. O terror do povo foi indescritível. Ninguém chorava. Estava além das lágrimas. Corriam para aqui e para acolá, em delírio, com horror e espanto, batendo no rosto e no peito, exclamando: "Misericórdia! É o fim do mundo!" Mães esqueciam-se de seus filhos e corriam para qualquer parte, carregando crucifixos. Infelizmente, muitos corriam para as igrejas em busca de proteção, mas debalde foi exposto o sacramento. Em vão as pobres criaturas abraçaram os altares. Imagens, padres e povo foram sepultados na ruína comum. Calculou-se que 90 mil pessoas perderam a vida naquele dia fatal. 25 anos mais tarde apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia: o escurecimento do sol e da lua. O que tornou isto mais surpreendente foi o fato de que o tempo de seu acontecimento fora definidamente indicado. Na palestra do Salvador com seus discípulos no Monte das Oliveiras, depois de descrever o longo período de provação da Igreja, os 1260 anos da perseguição papal, relativamente aos quais prometera a ele ser abreviada a tribulação, mencionou Jesus certos acontecimentos que precederiam sua vinda e fixou o tempo em que o primeiro destes deveria ser testemunhado. Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Marcos capítulo 13, verso 24. Os 1260 dias, ou anos, terminaram em 1798. Um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a esta perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se.
A 19 de maio de 1780, cumpriu-se esta profecia. Único, ou quase único em sua espécie pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou, foi o dia escuro de 19 de maio de 1780, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis em Nova Inglaterra. Uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts, nestes termos descreve o acontecimento. Pela manhã surgiu claro o sol, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias, e delas negras e ameaçadoras como logo se mostraram, chamejavam relâmpagos, ribombavam trovões, caindo leve aguaceiro. Por volta das 9 horas, as nuvens se tornaram mais finas, tomando uma aparência bronzeada ou acobreada, e a terra, pedras, árvores, edifícios, água e as pessoas tinham aspecto diferente por causa dessa estranha luz sobrenatural. Alguns minutos mais tarde, pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto numa estreita orla do horizonte, e ficou tão escuro como usualmente às 9 horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade e pavor encheram gradualmente o espírito do povo. Mulheres ficaram à porta olhando para a negra paisagem. Os homens voltavam de seus labores nos campos. O carpinteiro deixava suas ferramentas, o ferreiro a forja, o negociante o balcão. As aulas eram suspensas e as crianças, tremendo, fugiam para casa. Os viajantes acolhiam-se à fazenda mais próxima. O que será? Inquiriam todos os lábios e corações. Dir-se-ia que um furacão estivesse prestes a precipitar-se sobre o país, ou fosse o dia da consumação de todas as coisas. Acenderam-se velas, e o fogo na lareira brilhava tanto como em noite de outono sem luar. As aves retiravam-se para os puleiros e iam dormir. O gado ajuntava-se no estábulo e berrava. As rãs coachavam, os pássaros entoavam seus gorjeios vespertinos e os morcegos voavam em derredor. Mas os seres humanos sabiam que não era vinda a noite. O Dr. Nathanael Whittaker, pastor da Igreja do Tabernáculo em Salem, dirigia serviços religiosos na casa de culto e pregava um sermão no qual sustentou que as trevas eram sobrenaturais. Reuniram-se congregações em muitos outros lugares. Os textos para esses sermões extemporâneos eram invariavelmente os que pareciam indicar as trevas de acordo com a profecia bíblica. As trevas foram densíssimas logo depois das 11 horas. Na maioria dos lugares do país foram tão grandes durante o dia que as pessoas não podiam dizer a hora, quer pelo relógio de bolso, quer pelo de parede, nem jantar, nem efetuar suas obrigações domésticas sem a luz de velas. A extensão dessas trevas foi extraordinária. Observavam-se na parte oriental até Falmouth. Para o oeste, atingiram a parte mais remota de Connecticut e Albany. Para o sul foram observadas ao longo das costas e ao norte até onde se estende a colonização americana. Seguiu-se as intensas trevas daquele dia, 1 ou 2 horas antes da noite, um céu parcialmente claro, e apareceu o sol, posto que ainda obscurecido por negro e pesado nevoeiro. Depois do pôr do sol, as nuvens novamente subiram e escureceu muito rapidamente. Tampouco foram as trevas da noite menos incomuns e aterrorizadoras do que as do dia. Não obstante haver quase lua cheia, nenhum objeto se distinguia a não ser com o auxílio de alguma luz artificial que, quando vista das casas vizinhas e de outros lugares a certa distância, aparecia através de uma espécie de trevas egípcias que se afiguravam quase impermeáveis aos raios. Disse uma testemunha ocular daquela cena: não pude senão concluir naquela ocasião que se todos os corpos luminosos do universo tivessem sido envoltos em sombras impenetráveis ou arrancados da existência, as trevas não teriam sido mais completas. Posto que às 9 horas daquele dia a lua surgisse cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois de meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua, ao tornar-se visível, tinha a aparência de sangue.
O dia 19 de maio de 1780 figura na história como o Dia Escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento, como a dá uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor registradas pelo profeta Joel 2.500 anos antes de seu cumprimento. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, verso 31. Cristo ordenara a seu povo que atendesse aos sinais de seu advento e que se regozijasse ao contemplar os indícios de seu vindouro rei. Quando estas coisas começarem a acontecer, disse ele, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele indicou a seus seguidores as árvores a brotarem na primavera e disse, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Lucas capítulo 21, versos 28, 30 e 31. Mas como o espírito de humildade e devoção na igreja cedera lugar ao orgulho e formalismo, esfriaram o amor a Cristo e a fé em sua vinda. Absorto nas coisas mundanas e na busca dos prazeres, o povo professo de Deus estava cego às instruções do Salvador relativas aos sinais de seu aparecimento. A doutrina do segundo advento tinha sido negligenciada. Os textos que a ela se referem foram obscurecidos por interpretações errôneas, a ponto de ficarem em grande parte esquecidos e ignorados. Especialmente foi este o caso nas igrejas da América. A liberdade e conforto desfrutados por todas as classes da sociedade, o ambicioso desejo de haveres e luxo, de onde vem o absorvente empenho de adquirir dinheiro, a ansiosa procura de popularidade e poderio, que pareciam estar ao alcance de todos, levavam os homens a centralizar seus interesses e esperanças nas coisas desta vida, afastando ao futuro longínquo o dia solene em que passaria a presente ordem de coisas.